Nós falávamos domingo passado que o jejum é uma arma que traz decretos da nossa vida. O jejum é uma arma que quebra as cadeias do inferno. Não tem lá alguma coisa difícil, uma situação difícil que você não consegue vencer, um vício que você não consegue vencer, uma situação no seu casamento que você não consegue vencer, uma situação com seus filhos que você não consegue vencer. O que fazer? Diga para quem está ao seu lado, jejua, meu irmão. Sabe, queridos, mas o jejum, ele é tremendo. Porque o jejum, ele alcança aquilo que você ainda não conseguiu alcançar. Ele abre portas que ainda não foi abertas na sua vida. O jejum é algo tremendo. E nós vimos no culto passado que nós vivemos debaixo de grandes desafios. Grandes desafios. Todos os dias nós somos desafiados. Todos os dias a nossa família é desafiada. Os nossos filhos são desafiados. É um desafio, irmãos. O desafio de ser marido, o desafio de ser esposa, o desafio de ser filho, de ser pai, de ser mãe. Nós somos desafiados todos os dias. Essa é a verdade. E como vamos quebrar hábitos que muitas vezes nós estamos trazendo, só estou recapitulando rapidamente aqui, hábitos que nós estamos trazendo do passado, da nossa geração passada, hábitos talvez que o seu pai e a sua mãe tinham, talvez de não jejuar e talvez, sabe, trouxeram hábitos ruins. Situações caóticas, problemáticas, que talvez hoje você carrega isso dentro do seu casamento, dentro da sua vida pessoal. Como quebrar esses grilhões, como nós quebrarmos, como interrompermos de uma vez. Queridos, ouça o que eu vou falar para você, o jejum quebra as pontes com o passado. Se você tem vivido um passado difícil na sua vida, sabe, alguma coisa no seu passado tem te perseguido, alguma coisa no passado tem feito você voltar, escute o que eu vou te falar. Quando você começar a jejuar, você colocar a sua carne em submissão, porque ela não quer. Quando você sair dessa casa e dizer, eu vou fazer um jejum essa semana, eu vou entregar um jejum, uma consagração, escute, algumas pontes serão quebradas, e se você engrossar o jejum, todas elas serão quebradas. Por quê? Porque o teor, a força do jejum, ela quebra as pontes do passado também. Tem muita gente vivendo do passado. E tem muita gente trazendo o passado para dentro do seu casamento. Tem muita gente trazendo coisas que passaram para dentro da sua família. Porque o seu pai era assim, a sua mãe era assim. Você não tem que ser assim. Amém, queridos? A Bíblia diz que você, o filho, não levará a maldição do pai e o pai não levará a maldição do filho. É isso. Não importa onde foi o erro, não importa onde foi a falha, sabe? E se você determinar isso com jejum e oração, você será diferente. A sua descendência será bendita. E o jejum faz essas coisas acontecerem dentro da nossa família. Nós vimos isso domingo. Que esse desafio eles vêm, mas nós precisamos do poder de Deus para vencer. E quando nós jejuamos, nós realmente alcançamos o poder de Deus para vencermos situações que o maligno, ferramentas que o diabo tenta trazer, decretos que o diabo tenta trazer, como nunca mais você vai ser feliz, nunca mais você vai alcançar isso, nunca mais você vai alcançar essa empresa, sabe, decretos que vieram, nunca mais você vai ter saúde. Quantos decretos do diabo tem no seu casamento? Quantos decretos do diabo tem na sua família? E às vezes nós estamos assistindo o decreto e muitas vezes nós falamos esses decretos. Até falamos eles. Eu não vou mais conseguir, eu não vou mais alcançar, não vai dar certo. E a gente vai decretando o que o diabo quer, sabe, o que nós viemos decretar. Mas quando você começa a jejuar, isso muda, diga amém. Diga para quem está ao seu lado, quando você jejua, isso muda, meu irmão. Quando você começa a jejuar, uma unção de Deus cresce dentro do seu coração. Quando você começa a jejuar, o poder de Deus se manifesta dentro do seu espírito. E a Bíblia diz que esse poder, que esse Espírito Santo mostra que você é filho de Deus. E se você é filho de Deus, você tem direito da herança de Jesus para sua casa, para sua família. E os decretos do diabo são interrompidos. Os decretos de Satanás são destronados na sua casa, na sua família. Irmão, simplesmente porque você decidiu começar um jejum dentro da sua casa. O jejum é um início de milagre.
Quando o marido e a esposa jejuam, quando os filhos jejuam junto, não tem inferno que permanece numa casa. Não tem vício. Ah, esse não muda, esse marido não muda, essa mulher não muda. Não tem essa não. Jejum muda tudo. O jejum transforma. Quem está me entendendo, irmãos? O posicionamento de nós jejuarmos. Quando você jejua com seriedade, irmãos, você vai alcançar vitórias. Posso ouvir amém? Quando você determinar fazer um jejum com seriedade, quando você determinar fazer um jejum, irmãos, com foco, sabe? Quando você determinar jejuar mesmo de verdade, irmãos, você vai, sabe, começar a ver vitórias surgirem na sua casa, nos seus negócios. Por quê? Porque o jejum, irmãos, ele motiva, porque o jejum abre portas, porque o jejum te deixa forte, porque o jejum, irmãos, destrona o diabo. Quantos entendem isso, irmãos? E o jejum, ele tem propósitos. Essa é a verdade. Propósito pessoal, por exemplo. Todos nós precisamos de mudança de vida. Você pode fazer um jejum para você mesmo. Tem alguma coisa que você não consegue vencer? Ou um pecado, ou uma situação, ou uma doença. Ou talvez aquela porta do emprego, ou aquele negócio melhor, alguma coisa pessoal que você não consegue alcançar. Sabe, queridos, nós precisamos nos consagrar em jejum, porque quando você começar a jejuar, quando você começar essa mudança de vida, e entrar no jejum, numa vida de santidade, querido, as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Escute isso, eu jejuo pessoalmente por mim, você jejua por você, cada um deve fazer o seu jejum. Cada um deve, sabe, se posicionar. Precisamos fazer um jejum por nós mesmos. Quem está entendendo, irmãos? Você já ouviu aquela frase, ô irmão, você vai jejuar? Irmão, jejua lá por mim. Quantas vezes nós já pedimos isso? Não é mesmo? Quem já recebeu esse convite? Ô irmão, jejua lá por mim também. Cria vergonha. Dá vontade de falar, não dá? Vai jejuar você, rapaz. É fácil, né? Pedir para o outro jejuar, mas o jejum pessoal não é assim que funciona. Eu jejuo por mim. A Bíblia diz que temos que jejuar para não cairmos em tentação. Não adianta eu jejuar por você. Você tem que jejuar por você. Você tem que estabelecer o jejum na sua vida. Porque o jejum vai trazer intimidade com o Senhor. O jejum, irmãos, ele vai vir carregado de vontade de buscar a face de Deus. O jejum vai vir carregado de vontade de estar na presença de Deus. Eu preguei uma sequência de mensagens esses dias falando sobre amar a presença de Deus. Como amar a presença de Deus? Como amarmos a presença de Deus? Quando nós estamos jejuando, nós estamos orando, nós estamos amando a presença de Deus. Quantos estão entendendo isso, irmão? Quando nós estamos jejuando, irmãos, nós ficamos abertos para ouvirmos a vontade de Deus. Quantas vezes Deus tentou falar algo com você e você não conseguiu ouvir, porque o seu ouvido espiritual estava trancado. Mas quando você jejua por você, os seus ouvidos se abrem e você consegue ouvir Deus na sua vida. Você consegue ouvir a direção clara de Deus na sua vida. Por isso que geralmente o pastor diz assim, olha, pastor, vou tomar uma decisão. Irmão, jejua primeiro. Ora primeiro para você ouvir Deus. Não tome uma decisão sem orar. Não tome decisão sem jejuar. Não vai fazendo de qualquer forma. Querido, primeiro determine pessoalmente fazer um jejum. Fortaleça o Espírito que está dentro de você. Vocês estão entendendo, queridos? No jejum por causas pessoais, irmãos, nós buscamos cobertura por nós mesmos. Buscamos a cobertura do Espírito Santo. Eu estava lendo o texto que diz lá no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do... Como habitar no esconderijo do Altíssimo? Irmão, se não for em santidade, se não for em jejum, não tem como nós habitarmos, sabe, carnalmente, debaixo da sombra do Onipotente. Não tem como. Você pode dizer assim, mas está tudo bem. As pessoas se enganam, porque está tudo bem. Eu não estou jejuando, eu não estou orando, está tudo bem. Eu não dizimo, eu não oferto, está tudo bem. Sabe, irmãos, e as pessoas esquecem que o diabo, ele não é onipresente, ele não pode estar aqui e estar lá em São Paulo ao mesmo tempo. Deus, o Espírito Santo e Jesus são onipresentes. Eles podem estar aqui e podem estar lá. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, que de vez em quando Satanás volta nas casas que ele saiu.
Ele lembra de algum lugar que ele já foi bem recebido. E você diz assim, está tudo bem, eu não preciso orar, pastor, eu não preciso jejuar, eu não preciso estar preparado, eu não preciso estar cheio do poder de Deus. Escute, mas se amanhã você for confrontado por demônios, que armas espirituais você tem? Se amanhã esses demônios baterem na porta da sua casa, dos seus filhos estão protegidos, há cobertura espiritual, de verdade, Salmo 91 está funcionando, estamos realmente, irmãos, debaixo da sombra do Onipotente, estamos descansando. Como podemos dizer que descansamos debaixo da sombra do Onipotente, se nós não jejuamos, se não levamos uma vida de santidade, de oração e de jejum? É impossível. E a hora que vem o tentador, como diz a Bíblia, a hora que vem a tentação do diabo, a hora que vem os demônios, irmãos, ele acha a casa vazia, ele acha você desprotegido. E aí é o perigo. Mas o jejum traz cobertura espiritual na sua casa. O jejum traz cobertura espiritual na sua vida. Quando você jejua, você está entrando debaixo da sombra do Onipotente. E então você vai descansar. Quantos entendem isso? Jejum tem um propósito pessoal. Você pode jejuar por você. Você precisa jejuar por você. Você precisa determinar essa cobertura na sua vida. Quantos entendem isso, irmão? O jejum pessoal traz fortalecimento na sua vida. O jejum também traz, tem o propósito do jejum para a família. Nós estamos convidando as famílias, não só o pai e não só a mãe. Geralmente, a mulher é que mais ora na casa, né? Geralmente a mulher é que mais ora, mais lê Bíblia. O marido é mais fraco, é mais carnal. Geralmente o marido abre mais portas para demônios dentro das suas casas. Mas escute o que eu vou falar. Nós precisamos entrar num propósito familiar. Pai, mãe que está aqui, traga os seus filhos para o jejum. Quando você for convocado para esse jejum agora, no mês que vem, quando nós convocarmos vocês, famílias que estão aqui para o jejum, que o pai seja o primeiro a reunir sua esposa, os seus filhos, e dizer, gente, vamos discutir aqui do que nós vamos jejuar. E eu lembro que quando a Isabela era pequena, nós fazíamos esse jejum. Já há mais de 10 anos nós fazemos esse jejum. E a gente sentava com ela, filha, você vai fazer jejum de quê? E aí ela era criança, mas vou fazer o jejum de chocolate. Vou fazer o jejum de televisão. Para ela aquilo era um sacrifício enorme, né? Mas para nós era interessante. Por quê? Porque nós trazíamos ela no contexto do jejum. Como pai, nós como pai e mãe, trazíamos ela no contexto para ela participar, ela entender aquele momento da igreja. Que aquele momento toda a igreja, ela fazia parte da igreja. Quantos pais estão entendendo isso? Queridos, o jejum, ele tem um propósito familiar. A família precisa estar em pé na presença de Deus. No livro de 2 Crônica diz que quando que vieram as tribos contra Josafá teve medo, mas ele diz que ele levantou as famílias no jejum. Não diz que ele convocou somente, os adoradores, os levitas, ele convocou somente sacerdotes, não. Lá diz que ele convocou homens, mulheres e crianças. Sabe o que quer dizer isso? Todas as famílias vieram para jejuar, porque estavam a ponto de morrer. E é interessante isso, irmãos, que tem famílias que estão a ponto de morrer. Tem famílias que estão a ponto, filhos que estão a ponto de ir embora das suas casas. Esposas que estão a ponto de largar os seus casamentos. Maridos que estão loucos para ir embora. Irmãos, tanta insegurança, tanta mentira, tanta indecisão, tantas coisas contrárias dentro do casamento. Queridos, é o momento esse. Eu quero convocar vocês e dizer que esse é o momento para a família toda jejuar. Esse é o momento para os seus filhos jejuarem. Esse é o momento para a esposa, para o marido, nós darmos as mãos e começarmos junto como família, dentro da sua casa, a você quebrar os decretos do diabo que foi colocado na sua casa. Quantos entendem isso, queridos? Somos nós. Irmãos, não é aquela oração que vem do céu, que o pastor vai orar e quebrar os decretos. Quero te falar, querido, esses decretos malignos são vocês que vão ter que quebrar isso com jejum e com oração. Quantos entendem isso, irmãos? Tantos decretos, eu estou falando aqui, parece que, eu estou rodeando, tentando ficar dentro do que eu escrevi aqui, mas está difícil, porque o Espírito Santo está me impulsionando a falar desses decretos malditos.
Eu estou ministrando aqui, irmãos, estão caindo os decretos aqui, eu vendo decretos. Decretos malignos que estão dentro das casas. Decretos malignos que estão dentro das famílias. Vícios que estão dentro das famílias. Está dentro de casa o pecado, está dentro de casa a maldição. E nós não fazemos nada como pai, como mãe, como cristão, a gente vai vendo essas coisas acontecerem e nós vamos achando que isso é coisa normal. O seu filho, a sua filha, a sua esposa ou o seu marido assistirem essas coisas, isso não é normal. Sabe, Satanás tem tentado trazer os decretos dele para encerrar a bênção de Deus desse casamento, encerrar a bênção de Deus da sua família. Mas escute, querido, o sangue de Jesus tem poder. E quando você se levantar em oração, quando você levantar como homem, como mulher de Deus, esses decretos serão quebrados. Seja homem e seja mulher de Deus. E você vai ver que os decretos do diabo não é nada diante dos decretos que Jesus colocou para nós. Lá na cruz, Jesus declarou e colocou os decretos dele na nossa casa, na nossa família. Mas a única forma é se nós como família determinarmos, orarmos e jejuarmos. Assim nós venceremos o maligno. Não tem demônio que vai ser vencido sem jejum e oração. Jesus disse assim, começou lá, os discípulos foram orar por uma pessoa, e aquele demônio bateu nos discípulos, fez maior, e os discípulos voltaram tristes para outra cidade. Jesus nos socorre, porque a gente foi expulsar um demônio ali, e o bicho deu um cacete, nós bateu, o que aconteceu? Jesus disse, olha, vocês estão precisando jejuar, porque tem demônio, uma casta de demônio, que é muito mais forte. É muito mais forte. Tem uma caixa de demônio que não sai só assim, sai em nome de Jesus. Tem uma caixa de demônio que ele não sai só você bater o pé e falar, está amarrado em nome de Jesus. Sabe, nós, os cristãos, temos muito esses chavões. E a gente acha, irmãos, que essas frases, sabe, isso espanta demônio. Isso não espanta demônio, não. O que espanta demônio é quando você começa a orar e jejuar dentro da sua casa. Quando o marido coloca a mão sobre a esposa sobre o marido, e começa a orar junto. Isso espanta demônio. Isso aterroriza o inferno. Vocês estão entendendo, queridos? O jejum familiar, irmãos, é um jejum que quebra decretos do diabo. Não tem enfermidade que vai ficar nessa casa. Não tem vício que vai ficar nessa casa. Não tem pecado que vai ficar nessa casa. Porque essa casa vai orar, essa casa vai jejuar, essa casa vai entrar em Deus, na presença de Deus. Quantos estão entendendo isso? Quero que vocês entendam que nessa guerra familiar, nós enfrentamos espíritos malignos hereditários. Demônios que estavam ali há anos, alojados na sua família. Talvez você que está aqui já está lutando com isso dentro da sua casa. Demônios alojados há anos na sua casa. Demônios hereditários. Que destruíram o casamento do seu pai, destruiu o casamento da sua mãe, que destruiu a família do seu irmão. E agora está tentando destruir a sua. Mas o jejum diz não. O jejum fala, não, aqui não. Aqui tem família que ora e jejua. Aqui você não vai entrar. Sabe, queridos, digam não na cara desse demônio. Mas digam não com jejum. Não fica, sabe, com meio metrinho de corda, igual os crentes por aí, amarrando o diabo, não. Isso não é, Satanás não tem medo de retória. Satanás não tem medo de frases bonitas, não. Satanás tem medo de quem tem poder e quem tem autoridade. E isso só se adquire orando e jejuando. Jesus disse, orando o céu se abre. Esses demônios hereditários não podem ficar na sua casa. Eu profetizo em nome de Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus. Caia por terra. Vencidos são os inimigos de Deus na sua casa. Caia por terra em nome de Jesus agora. Eu calo a boca do diabo. Eu calo a boca de Satanás. Eu calo a boca desse inferno, desses demônios que há anos estão instalados na sua família. E ordeno que, em nome de Jesus, através desse jejum, eles serão expulsos, amarrados, em nome de Jesus. E nós estamos decretando, trazendo juízo sobre eles de prisão, em nome do Senhor Jesus. Por que esses demônios vêm na nossa casa? Por que esses demônios vêm na nossa família? Eles vêm simplesmente porque eles acham argumento.
Eles entram porque acham argumento, acham brecha. Acham. Sempre tem uma brecha. Sempre tem uma brecha. Uma situação aberta. Um mau exemplo. Um vício. Um pecado. Uma mentira. Sempre tem. E aí esses demônios vão se instalando. Vão se instalando. E escute o que eu vou te falar. Olha bem nos meus olhos. Satanás não tem pressa. Parece que agora não está acontecendo nada. Mas logo você vai ver a ação dele. A Bíblia, Jesus disse assim, ó, cuidado. Vigia, disse Jesus, vigiai e orai. Porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. Essa é a missão do diabo na família. Essa é a missão do diabo na nossa casa. Quando nós, irmãos, abrimos, sabe, abrimos o nosso braço direito, quando nós baixamos a nossa guarda. E a gente consegue, sabe, irmãos, perceber que isso acontece quando a família, irmãos, sabe, para de orar. É perceptível quando nós não estamos orando e quando nós, a família, estamos orando. Sim ou não, gente? O nível de santidade e o nível de carnalidade. Quando ninguém ora nessa casa, a carnalidade reina, ninguém se entende, a gritaria, sabe, não se fala mais, é palavrão, é tudo que é coisa. Eu estou falando de gente crente. Estou falando de gente crente. É música mundana, é apologia a sexo, é funk, é não sei o quê, crentalhada cai, e aí o diabo entra mesmo, irmão, de caminhão, é bebida, é cigarro, prostituição, e é assim que começa. O diabo não tem pressa. Satanás vai vagarosamente colocando outros nomes no pecado e você vai aceitando. Mas ele está lá instalado. Está lá instalado na sua casa. Você precisa arrancar esse demônio hereditário da sua casa. Você precisa descobrir onde é que está esse mal e começar a orar e jejuar por isso. Porque quando você começar a orar, você vai vencer. Quero dar uma dica aqui para vocês, antes de encerrar essa palavra. Que talvez você já ouviu essa frase que diz assim, quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Já ouviu essa? Hã? Quem já ouviu essa frase? Poxa, eu comecei a orar e jejuar, o trem piorou. Não é assim? Por que será? Eu vou te explicar o porquê. Porque quando você começa a orar e você começa a jejuar, você começa a mexer com as estruturas daqueles demônios que estavam ali, ó, tranquilo. Tranquilo ali. E você começa a mexer. E eles começam a se enfurecer. E isso é um bom sinal. Quando a coisa piora, isso quer dizer, você começou a entrar no nível de vitória. Quando tudo está muito bem, é perigoso, viu? É perigoso. Mas quando você está, sabe, parece que a guerra aumentou, a luta aumentou, dentro de casa aumentou a guerra, aumentou a luta, você começou a orar mais, pediu oração para o seu líder de célula, foi lá, orou, e a coisa está aumentando, meu irmão. Continua, minha irmã, continua orando, meu irmão. Não se abale, porque você já começou a entrar na reta da vitória. Vocês estão entendendo isso, queridos? Não se abale, não tenha medo. Não fique abalado, não fique medroso, porque você já começou a entrar nessa vitória, você já começou a vencer, e isso é importante, amém? Diga para quem está ao seu lado, quando você ora e jejua, você vence. Amém? O terceiro propósito, que eu quero encerrar falando desses propósitos aqui, é o propósito da intercessão. Sabe, orar por alguém. O que é intercessão? É você se colocar no lugar daquela pessoa. Talvez você vai orar e jejuar e vai começar a interceder por alguém. O Espírito Santo vai levar você a jejuar. E nesse jejum que você vai fazer, Deus vai falar com você, ore por fulano, ore por Beltrano. Talvez o Espírito Santo vai falar para você, olha, lembre daquela sua colega, ore por ela agora, ela está passando uma situação. E de repente você está ali orando, jejuando, você começa a orar.
e daqui a pouquinho você liga para ela e você descobre que naquele momento realmente ela estava passando uma situação, mas veio o livramento de Deus. Sabe, queridos, a intercessão é isso. Nesse jejum, querido, nós tomamos o lugar de alguém. Amém, gente? Tem alguém que você conhece, alguém da sua casa, sabe, alguém da sua família, que você precisa interceder, que você precisa orar por ela. Talvez até aqui só os decretos do diabo vieram sobre ela. Essa pessoa não tem mais jeito, olha o decreto do diabo. Essa pessoa não tem mais a vida certa, essa pessoa não dá mais certo na vida. Essa pessoa não tem mais jeito a saúde dela. Os decretos do diabo, talvez até agora sobre essa pessoa vieram decretos ruins, mas eu quero te falar que você vai, sabe, se colocar no lugar dessa pessoa e você vai trazer decretos de Deus na vida dela. Você vai começar a profetizar na vida dela. Esse homem é salvo pelo poder do nome de Jesus. Esse vício vai sair da minha casa pelo poder do nome de Jesus. Eu vou vencer essa situação, sabe? Você vai começar a declarar, a sinalizar o seu milagre e o milagre na vida dessa pessoa. A intercessão é isso. Neemias fez isso. Abacuque fez isso. Um monte de profetas na Bíblia entraram em intercessão pelo povo, no momento mais difícil, no momento de rebeldia, no momento de prisão, no momento de solidão, eles vieram e intercederam pelo povo, até que o Senhor veio e trouxe salvação. Irmão, eu quero te falar que nesse jejum, Deus vai usar vocês para interceder por alguém, e essa intercessão vai funcionar, e você vai ver a vitória na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. O jejum é um tempo de Deus. Mas o jejum ele tem que ser feito com oração. Jejue, mas ore. Quando você for jejuar, ore. Separe tempo para você orar. Desses 21 dias de jejum que nós vamos fazer, separe um tempo para você estar orando. Separe um tempo, sabe, nesses 21 dias, declare. Faça uma agenda de tempo para você orar. Um horário que sempre você vai poder orar naquele horário. Seria joia se vocês conseguissem orar como marido e mulher, filhos, todos juntos. Mesmo que ore 5 minutos, mesmo que vocês se reúnam 5 minutos, mas isso já é um milagre. Isso já é uma bênção. Quem está me entendendo, irmãos? Escreva e colhe decretos da sua casa. Isso é mais, as mulheres são mais delicadas para isso, né? E geralmente tem as letras melhores que os homens. Mas escreva e colhe decretos na sua casa. Procure na palavra de Deus decretos, palavras de vida na palavra de Deus, e colhe versículos que estão trazendo vitória sobre a sua casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Cola lá. Que todo mundo possa nesses 21 dias estar passando por ali e vendo que você e a sua casa servem ao Senhor. Quem está entendendo, gente? Vai ser muito bom. Outubro orando está entrando. E vai ser o nosso mês, todo ano, o mês de oração. Um mês que a gente vai orar. Um mês que a gente vai estabelecer a nossa vida diante do Senhor. Amém, queridos? Eu quero orar.